Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como estar exportando registros entre arquivos diferentes. Eu estarei lhe ensinando como estar pegando informações de um arquivo e estar exportando para um arquivo fechado. Se você tem a necessidade, se você gera relatórios diários ou até mesmo mensais e precisa pegar informações de um arquivo e estar consolidando em um outro arquivo, essa aula foi feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então vamos entender aqui o funcionamento dos arquivos. Observe que eu tenho dois arquivos salvos, ambos na mesma pasta. Esse primeiro arquivo é o arquivo que vai estar enviando as informações. O meu segundo arquivo será o arquivo que estará recebendo essas informações. Esse é o arquivo a qual eu estarei pegando informações de forma dinâmica, independente da quantidade de linhas que ele possa ter. Eu estarei capturando da primeira linha preenchida à última linha. Eu estarei enviando informações para um outro arquivo. Então imagine aquela situação. Você tem informações que precisa estar consolidando em um único arquivo. Então vamos imaginar essa seguinte situação. Observe, aqui eu tenho dados do mês de fevereiro. Ao abrir o arquivo a qual estará recebendo as informações, observe, esse arquivo contém informações de janeiro. E então, como é que eu faço para estar pegando informações daquele arquivo e estar enviando para esse arquivo, sempre colando abaixo da última linha preenchida? Como é que eu faço isso de forma dinâmica? É o que vamos estar aprendendo a partir de agora. Então, vamos agora criar nossa macro do zero. Vou clicar em inserir. Vou clicar em ilustrações, formas, eu estarei inserindo aqui uma forma. Posso escolher qualquer uma dessas. Vou clicar em retângulo de canos arredondados. Estarei inserindo aqui nesta linha. Vou clicar sobre ela, atribuir macro e eu estarei clicando na opção novo. Então estou criando aqui uma macro do zero juntamente com você. O que é interessante? Como eu vou estar enviando dados entre arquivos diferentes, é interessante que eu possa estar desabilitando alguns eventos do Excel. Para quê? Para que a nossa macro possa rodar de uma forma muito mais rápida. Então vamos imaginar que eu posso ter muitos dados. Então é interessante que eu possa estar desabilitando algumas ações do Excel. Por exemplo, observe que eu vou utilizar o comando application.screenUpdate igual a false. Dessa forma eu vou desabilitar aquela atualização de tela, aquela tremedeira da execução das nossas macros. Também utilizarei o comando application.enables eventos. Então desabilitarei aqui alguns eventos do Excel. E também estarei desabilitando os cálculos. Se você tem aquela planilha cheia de cálculos, é interessante que você também desabilite. Observe que eu vou utilizar o application.calculate igual aqui eu estarei utilizando a opção calculate manual, ou seja, deixarei que o meu cálculo seja efetuado de forma manualmente. Toda célula que você faz um cálculo, quando o seu cálculo está automático, automaticamente ele já calcula aquela célula. Para a gente é interessante que ele calcule tudo de uma única vez. Se você entendeu, isso fica super fácil, porque no final do meu código, obviamente eu vou querer novamente que eu volte a habilitar esses eventos. E como é que eu faço isso? Vou copiar esses comandos e colarei logo aqui abaixo. E alterarei de false para true, pois eu vou querer visualizar a minha tela atualizada. Como eu estarei habilitando os eventos do Excel e também estarei habilitando os cálculos, igual Calculate Automatic. Dessa forma ele vai voltar a realizar os cálculos. Entre ele desabilitar e habilitar, agora vai os nossos comandos. A primeira coisa que eu estarei fazendo, observe que eu vou declarar algumas variáveis. Vou chamar a minha primeira variável de linha e eu vou dizer que ela vai ser do tipo long. Então, se você tem muitos dados, muitos mesmo, vamos dizer que você tem mais de 32 mil registros, então você declara a sua variável do tipo long. A minha segunda variável também declararei do tipo long e a chamarei de lim. Eu vou precisar de uma variável para incrementar as linhas de um arquivo e vou precisar de uma segunda variável para incrementar as linhas desse outro arquivo. Vou criar uma terceira variável e vou chamá-la de arquivo e vou dizer que ela será do tipo string. Vou chamar a nossa variável arquivo e estarei atribuindo o que a ela? Estarei atribuindo
o nome do arquivo a qual estará recebendo os dados. O arquivo que vai receber os dados é esse, ó, acompanhamento de receitas. Ó. Com ele selecionado, vou pressionar a tecla F2 só para que eu possa estar editando o nome do arquivo. Ó. Voltando ao nosso código, eu estarei informando entre aspas duplas, já que aqui vai ser um texto. Vou colar o nome do arquivo a qual está recebendo os dados e também tenho que estar informando a sua extensão, ó, .xlsx. Fecho aspas duplas. Observe que o meu arquivo que vai receber os dados, ele não tem suporte a macros, porque eu não estou utilizando macros nele. Já o arquivo que eu estou enviando os dados, esse sim precisa estar convertido a qual tenha suporte a macros. Pode ser o XLSM, como pode ser o XLSB. No meu caso, eu utilizo XLSB para quê? Para comprimir o arquivo. E agora, vamos criar um comando para quê? Para que eu possa estar abrindo esse arquivo. Então, não existe mágica. Para que eu possa enviar informações para um arquivo fechado, eu tenho que criar um comando que abra esse arquivo, possa enviar informações para esse arquivo e novamente possa estar o fechando. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou utilizar o comando workbooks.q.open. Então, eu estou abrindo quem? O arquivo. Abro meu parênteses, aqui ele vai me pedir quem? O file name, que nada mais é do que o caminho do arquivo. Para que eu possa capturar o caminho de forma dinâmica desse arquivo, eu vou utilizar quem? Ó, o this workbook. Então, eu estou capturando quem? O caminho desse arquivo a qual eu estou criando a macro. Ó. .patch. Então, com esse comandozinho, o patch ele captura o caminho desse arquivo. Para que eu possa acessar a pasta que está salvo esse arquivo, eu concateno com quem? Entre parênteses, eu vou informar uma barra. Então, dessa forma, eu vou conseguir acessar o arquivo dentro dessa pasta. E qual é o arquivo que eu estou querendo acessar? Vou concatenar com a nossa variável arquivo. E fecho o meu parênteses. Então, dessa forma, eu vou conseguir acessar a pasta a qual contém o arquivo e está o abrindo. Só tem um detalhe, também é interessante que eu possa estar informando ao meu código que eu quero abrir esse arquivo em modo escrita, ou seja, em modo para que eu possa estar salvando os dados. Então, vou acrescentar aqui uma vírgula, observe que ele vai me pedir o argumento update links. No meu caso, eu não vou atualizar nenhum link, então eu vou passar o argumento false. E para que eu possa estar abrindo o arquivo em modo escrita, vou passar o parâmetro read on, ou seja, somente leitura. No meu caso, eu vou estar especificando false. Eu não quero abrir o arquivo somente leitura. Eu quero abrir no modo escrita. Então, por isso, passo o parâmetro false. Dessa forma, ao abrir o arquivo, ele estará abrindo no modo escrita. No modo para que eu possa estar salvando os dados. E agora, estarei passando valores às nossas variáveis. Eu vou dizer que a minha variável vai partir de quanto? Ó? A minha variável vai estar armazenando não a quantidade de linhas do arquivo a qual estará recebendo os dados, e sim do arquivo que vai enviar as informações. O arquivo a qual está enviando informações, se observarmos, eu começo a enviar a partir da minha quarta linha. Se você entender isso, vai ficar super fácil. Ó. Eu estarei informando o número 4. A nossa variável lim, essa sim vai estar armazenando a quantidade de registro de quem? Do arquivo que vai receber os dados. Então observe, ó, para que eu possa estar armazenando a quantidade de linhas do arquivo que vai receber os dados, eu utilizarei um comando para que ele capture de forma dinâmica. Então observe, ó, nesse momento, esse arquivo que vai receber os dados tem da linha 3 a linha 12 preenchida pós-cabeçalho. Então os meus dados serão colados na 13ª linha. No entanto, quando eu importar ou exportar novas informações, já não será mais nessa linha. Então, eu não posso especificar de forma estática a linha número 13. Eu tenho que capturar de forma dinâmica. Então, como é que eu faço isso? Ó? Observe, ó. Vou clicar aqui em Visual Basic. Eu estarei informando quem? Ó? Eu estarei informando o nosso workbooks. Abro o meu parênteses e estarei informando o nosso arquivo, que é a nossa variável que está armazenando o nome do arquivo a qual estará recebendo os dados. .sheets, que nada mais é do que a guia, a planilha. Qual é o número da planilha que eu vou estar capturando a quantidade de linhas preenchidas? Se observarmos, a planilha será a minha primeira planilha. Então, por isso que eu estarei informando o index de número 1. Caso eu quisesse pegar as informações dessa segunda planilha, dessa terceira ou de uma quarta, eu informaria o que? Se fosse da segunda planilha, eu informaria o número 2. Se fosse dessa planilha 3, eu informaria o número 3. No meu caso, eu quero pegar informações da primeira planilha. Então, por isso que eu vou estar informando o número 1. Fecho o meu parênteses. E vou utilizar aqui, .ranger. E aqui, entre parênteses, entre aspas duplas, eu estarei informando a coluna da planilha a qual eu estarei utilizando como parâmetro. Para quê? Para que eu possa utilizar ela como parâmetro
para que eu possa contar os exercícios a partir dessa coluna. E eu utilizarei a minha coluna A. Fecho aspas duplas e vou concatenar com quem? Com rows.count. Então, dessa forma, eu estou contando as linhas de quem? Da coluna A. A coluna A pertence a quem? Pertence à planilha de número 1. A planilha de número 1 pertence a quem? A variável arquivo. Quem é a variável arquivo? Acompanhamento de receitas. Então, dessa forma, eu estou contando as linhas desse arquivo que está recebendo as informações. Observe que eu vou fechar aqui o parênteses do meu ranger.int. Abro meu parênteses, utilizarei o comando xloop, ou seja, eu vou querer que o meu cursor venha de baixo para cima, para que ele pare na minha última linha preenchida. E para que ele faça isso, vou utilizar aqui o parâmetro row. Então, dessa forma, eu estou capturando a quantidade de linhas preenchidas da minha planilha do arquivo a qual está fechado. E para que eu não venha sobrescrever a última linha preenchida, eu vou colocar um mais um. Então, dessa forma, eu vou sempre descarregar as informações após a última linha preenchida desse arquivo fechado. E agora eu vou criar um laço de repetição utilizando o nosso do until. Faça até quando? Faça até quando o meu this workbook, ou seja, esse livro, .sheets. Abro meu parênteses, eu estarei informando o número da planilha do arquivo a qual estou fazendo uma varredura, capturando informações para que eu possa enviar para o arquivo fechado. No meu caso, o arquivo a qual estou trabalhando também é o arquivo de número 1. Só para ficar claro, eu estou enviando informações do arquivo de número 1 para um outro arquivo também de número 1. Fecho o meu parênteses. .cells. Abro meu parênteses, aqui eu estou informando quem? A nossa variável linha. Isso mesmo, porque a minha variável linha, ela vai variar página de 4 em diante. Vírgula, qual é a coluna que eu vou utilizar como parâmetro? Eu vou utilizar a minha coluna 1. E qual é o parâmetro? Quando é que ela vai parar de procurar? Quando ela encontrar uma célula vazia. Então, enquanto ela não encontrar uma célula vazia, o que ela vai fazer? Entendido isso, o que eu estarei fazendo? Eu estarei informando as colunas a quais eu estou enviando e também estarei informando as colunas a quais estarão recebendo os dados. Então, observe, muita atenção agora. Vou copiar esse comando, vou copiar até aqui. E aqui eu estarei informando quem? O meu workbooks. Abro meu parênteses, estarei informando o nosso arquivo, fecho parênteses, .sheets. Abro novamente o parênteses, vou informar o número 1, já que é a planilha do arquivo a qual está recebendo os dados, .cells. Abro novamente o parênteses e vou informar quem? A nossa variável lim. Observe que a variável lim é do arquivo a qual está fechado. Vírgula 1. Então, essa é a primeira coluna do arquivo a qual está fechado. Eu estarei armazenando o que nele? Estarei armazenando a informação que eu havia copiado. Estarei armazenando nele as informações do meu this workbook, ou seja, desse arquivo aberto, da minha primeira planilha, da minha variável linha, da minha primeira coluna. Então, estou pegando informações da minha primeira planilha, desse arquivo aberto, e eu estou armazenando aonde? No meu arquivo fechado, na sua planilha 1, da sua primeira coluna. Se você entendeu essa lógica, vai ficar super fácil o que eu estarei fazendo agora. Vou copiar esse comando. No meu caso, eu tenho 7 colunas, então vou colar por mais 6 vezes. E, obviamente, eu estarei alterando o número das colunas. Observe, E agora estarei informando a coluna número 2, aqui será a coluna número 3, a coluna número 4, a número 5, a número 6 e a de número 7. Lembrando que antes desse sinal de igualdade é quem está recebendo os dados. Quem está sendo enviado é o que está pós sinal de igualdade. E aqui eu estarei informando o número das colunas a quais estão sendo enviados. Número 5, número 6 e número 7. Se observarmos, eu estou pegando as 7 primeiras colunas de uma planilha, de um arquivo aberto, e estou enviando para as 7 primeiras colunas de um arquivo fechado. Se você entender isso, vai ficar muito fácil. E aí você deve estar se perguntando como é que eu vou fazer para que ele não cole essas informações sempre na mesma linha. Eu vou precisar, obviamente, incrementar as nossas variáveis. Eu vou dizer que a nossa variável linha vai ser igual à própria mais 1. E também estarei incrementando a nossa variável lim. Vou dizer que a nossa variável lim vai ser também igual à própria mais 1. Então, dessa forma, obviamente, eu vou estar conseguindo mudar de linha. E agora vamos fechar o nosso do until com loop. Como eu havia dito, o arquivo a qual está recebendo os dados, ele está fechado. Então, com esse comando, eu abri o arquivo. Quando eu enviar as informações, eu vou querer novamente o fechá-lo. E também, obviamente, também salvá-lo. Como é que eu vou fazer isso? Abaixo desse loop, utilizarei o comando workbooks. Abro meu parênteses, estarei informando a nossa variável arquivo. Fecho o parênteses, .close. Então, dessa forma, eu estou o fechando.
Mas antes eu vou querer estar o salvando. Então, entre parênteses, informarei o parâmetro true. Então, dessa forma eu estou fechando o arquivo e o salvando antes está sendo o fechado. Creio eu que dá para fazermos um teste. Para que possamos fazer esse teste, eu vou estar fechando esse arquivo, a qual estarei abrindo via macro. Então observe, nesse momento a última linha preenchida é a linha de número 12. Eu vou estar colando informações do arquivo a qual está enviando informações a partir da 13ª linha desse arquivo. E para que essa macro possa funcionar, eu vou fechar esse arquivo. Vou clicar aqui em salvar e estarei o fechando. Então eu estou pegando informações desse arquivo, estou pegando informações a partir da minha linha de número 4 em diante. Eu estou pegando essas informações e vou estar colando naquele arquivo fechado. Vou clicar na nossa forma e observe, rapidamente ele já executou. Como eu não coloquei um MSG Box, ele acabou não me alertando, mas aparentemente funcionou, até porque não ocorreu erro algum. Então vamos abrir o arquivo. Vou abrir o arquivo, vou dar um duplo clique sobre ele e observe, observe que já recebeu os dados. No meu caso, observe que a minha data ela não veio no formato de data. Eu posso tanto formatar diretamente as colunas a qual vai receber os dados, como eu posso fazer via código. Vou pressionar a tecla Ctrl+1 para que eu possa utilizar o atalho formatar células. Observe que eu vou estar alterando para o formato de moeda e vou dar um OK. Farei também o mesmo processo para essa coluna. Vou pressionar Ctrl+1 e alterarei essa coluna para o formato de data. E vamos novamente fazer um teste. Vou, no meu caso, primeiramente só alinhar essas informações. Vou salvar o arquivo e novamente vamos tentar enviar informações para o outro arquivo novamente. Vou clicar na forma. Observe que rapidamente já executou a nossa macro. Vou abrir novamente o arquivo a qual recebeu os dados. Se observarmos, agora sim, observe que os dados já vieram no formato de moeda. E se observar, as datas também já vieram formatadas. Então, de forma passo a passo, você aprendeu como enviar informações de um arquivo aberto para um arquivo fechado. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreve agora em nosso canal. E essa dúvida foi me passada pelo colega de trabalho. Então, se você também precisava dessa solução, eu conto com o seu gostei. Então, que você possa estar compartilhando esse vídeo também com pessoas que também precisam dessa mesma implementação. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional.